Ter um visual. Uma das coisas mais difíceis de explicar para um cara recém-desplugado é sua tendência ao pensamento absoluto. Você não pode culpar um cara que está desesperado por intimidade há tanto tempo por querer seguir algum programa prescrito que só resolverá seu problema mais imediato. Ok, o que devo fazer para conseguir garotas? Vestir isso? Dizer isso? Agir assim? É exatamente esse tipo de inclinação literal e binária que torna a maioria dos plugados céticos em relação aos proponentes do jogo, e, portanto, a veracidade do próprio jogo. Entender a diferença entre pavoneamento e ter um estilo é um desses grandes envolvimentos. Usar uma cartola engraçada? Esmalte preto? Sai daqui! A maioria dos caras novos no game tendem a confundir os aspectos mais extremos do pavoneamento com o estilo ou, como Ada Carolla diz, ter um visual. Esta é uma progressão muito desajeitada para os caras normais fazerem, porque por muito tempo eles foram orientados a serem apenas eles mesmos. Eles acham conforto em dizer coisas como: eu não quero estar com uma garota que não gosta de mim por quem eu sou, mas ainda se perguntam por que eles são virgens sem encontros que nunca beijaram uma garota aos 29 anos. Um visual é importante ter um visual. A base da atração física será condicional para qualquer garota individual, mas tenha sempre em mente que um visual é contextual. O babaca, arquetípico com tatuagens e um jeitão de lutador de MMA é um visual. Delineador masculino, esmalte preto e jeans skinny emo é um visual. O cara em um Armani de 3 peças tem um visual, e existem dúzias mais, mas o ponto é que as mulheres são de fato como caça-talentos, procurando o personagem certo para preencher um papel. Mas o aspecto 1 realmente implica em qualquer visual. Alguns desses homens parecem tão bizarros que é difícil imaginá-los tendo uma característica de interesse procurada por um grupo específico de mulheres. Pode o aberracionismo em si ser um forte ponto na atração de mulheres? Aberração, para alguns é mundano para os outros. Todos estão desempenhando um papel por ordem de graus em qualquer dia, e em qualquer circunstância. Onde eu trabalho eu sou livre para usar jeans e uma camiseta se eu quiser, mas eu opto por me vestir muito mais formalmente do que isso. Por quê? Porque isso gera um certo respeito, mesmo que não seja necessariamente legítimo. Quando estou em um clube, digamos, fazendo um novo lançamento de produto, minha personalidade e minha vestimenta mudam para combinar com o ambiente. Um pua extravagante como Mystery não sai por aí usando botas e cartolas para ir ao mercado comprar uma bebida. Ele ainda pavoneia, com certeza, mas de uma forma muito mais reduzida, porque caras como ele destilaram o princípio até reduzi-lo ao que chama a atenção em várias situações. Pular pelas boates em traje de palco de Gene Simmons não impressiona ninguém, mas isso é o que muitos caras sem um visual gostam de zombar, os extremos. Um babaca extremo, um emo extremo, um motoqueiro de Harley Davidson extremo, etc., são alvos fáceis, mas isso não é o ponto de ter um visual. Pavoneamento não é um estilo, é uma habilidade pua funcional, uso de adereços na verdade. É preciso ter um senso de estilo para saber como fazer isso de maneira eficaz, mas o uso de pavoneamento como habilidade é mais sobre o uso no momento do que sobre sua aparência geral. Quando os estudos de pua estavam em sua infância, a ideia de pavonear era praticamente incontestável. Na verdade, era um conceito que os libertinos ao longo da história sempre souberam. Não é um conceito muito difícil de seguir, já que a maioria das pessoas socialmente inteligentes, e até animais de baixa ordem, vão querer se diferenciar do rebanho de acasalamento. Todo mundo pavoneia até certo ponto. Apenas selecionar uma gravata ou um par de sapatos para uma ocasião pode parecer bastante inofensivo, mas inconscientemente você faz escolhas e desenvolve preferências para certos itens em certas situações, porque acha que elas melhoram sua aparência e, assim, suas chances de chamar atenção para si mesmo. A intenção por trás do pavoneamento é mais sobre ter uma diferença sutil, ou uma peça de conversa que atrai uma mulher para a sua moldura. Por estranho que pareça ou não, descobri que sapatos bonitos e caros parecem ser uma atração natural para algumas garotas. Isso não é surpreendente considerando a obsessão da maioria das mulheres com sapatos. Uma coisa que é importante lembrar é a sensibilidade das mulheres à subcomunicação encoberta, linguagem corporal, aparência, pistas não verbais, etc. Em um breve relance, eles vão avaliar uma a outra e chegar a conclusões operacionais sobre o status de uma mulher em sua hierarquia de garotas. É claro que eles usam as mesmas ferramentas com os homens que acham atraentes. A
A maioria dos homens recém-conscientes do jogo que estão confortáveis o suficiente para se aventurar usando o pavoneamento não percebem que um pequeno esforço produz grandes resultados. O pavoneamento não é o seu jogo, ele é apenas a atração chamativa para fazer o peixe atacar. Cabe a você pegar o peixe quando ele for fisgado. NT. Pavoneamento é peacock no original, e é o ato de se exibir de forma extravagante, como um pavão faz quando quer acasalar. Optei por traduzir por existir uma palavra equivalente, apesar de não ser tão sonora quanto o original.